Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Stevin, como foi falado agora nessa primeira introdução aqui, né, que eu dei para vocês. Nós vamos começar a aula então com uma pequena revisãozinha dos conceitos, porque é importante para que a gente aplique o Teorema de Stevin, tá? Então olha só, na aula passada, o que a gente fez? A gente começou a estudar os conceitos mais fundamentais da hidrostática, né? Os conceitos mais fundamentais, eles dizem respeito às duas grandezas físicas, né? Que na verdade são três, né? Mas duas são muito próximas, né? Então deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa eu botar uma caneta branca, acho que dá um contraste legal. Então olha só, esse conceito aqui de massa específica e densidade são conceitos muito próximos, né? Se vocês lembrarem lá da última aula, as duas grandezas elas se definem da mesma forma, né? Por definição, tanto a massa específica, eu vou escrever aqui a massa específica, né? Que é essa letra grega aqui, o μ, ela é definida como a relação entre massa de uma substância. Eu vou botar uma massa de S aqui, que quer dizer a substância que eu estou analisando, né? Essa substância pode ser água, pode ser mercúrio, pode ser, sei lá, ferro, né? Essa substância, então, ela tem uma massa sobre o volume que ela ocupa, né? Então, o conceito de massa específica tem a ver com a substância que eu estou analisando. E nós temos também o conceito de densidade, que vai falar sobre o corpo, né? Um corpo que eu esteja analisando, um objeto que tenha, sei lá, pode ter várias substâncias nele envolvidas, né? Então, esse corpo, ele pode ter uma massa, né? E a gente define pela mesma forma, né? A relação de massa deste corpo, né? Botar massa de C aqui, sobre o volume que ele ocupa. Então, nós temos esses dois conceitos que são primo-irmãos, né? São muito próximos, né? Mas é importante que a gente, às vezes, consiga diferenciar, né? Quando eu estou falando de massa específica, quando eu estou falando de densidade. Muitas vezes, nos exercícios, como eu fiz na semana passada, né? Eu acabo escrevendo apenas mesmo que eu esteja falando sobre uma substância, né? Eu falo da densidade, né? Que é o nome mais comum que a gente tem sobre essa propriedade física, né? Mas saibam que existe, né, esse nome peculiar aqui que nós temos para a massa específica de uma substância, tá? Então, nós trabalhamos com essas relações aqui e a gente observou que a unidade, né, tanto a unidade... Sempre quando eu coloco colchetes aqui, quem já foi meu aluno já sabe disso, né? Mas quando eu coloco colchetes, significa que eu estou escrevendo a unidade da propriedade física, né? Então, nesse caso aqui eu estou escrevendo a propriedade da massa específica, que é a mesma propriedade da densidade, né? Então eu vou escrever dessa forma aqui. Então vocês já sabem que quando eu escrever colchete, assim, colocar a grandeza física dentro de colchete, eu estou escrevendo a unidade dela, tá? E a unidade, tanto da massa específica como da densidade, de maneira padrão, é o quilograma por metro cúbico, né? Então o quilograma por metro cúbico é a unidade padrão para a densidade ou a massa específica. Mas a gente lembra que é muito comum, inclusive, se vocês fizerem rápidas pesquisas no Google, vocês vão encontrar mais facilmente a unidade de densidade, né? Então, só para deixar um detalhe, isso aqui é dentro do Sistema Internacional de Medidas, né? Acredito que o professor Michel já tenha falado para você sobre o Sistema Internacional de Medidas, que é aquele sistema padrão que nós usamos dentro da física, né? Mas é comum, como eu falo para vocês, né, aparecer, né, um outro tipo de unidade, que é a unidade gramas por centímetro cúbico, né? Então eu mudei ali, ó, a unidade de quilograma para grama e a unidade de metro cúbico para centímetro cúbico. Essa unidade também aparece de maneira recorrente, né? Só para vocês terem uma ideia, e aí a gente vai usar uma substância muito conhecida por nós, que é a água, né? A água, ela tem uma densidade padrão, um número muito fácil da gente decorar, inclusive, que é 1 grama por centímetro cúbico. E a partir da densidade da água, é fácil da gente achar as relações de qualquer densidade na unidade fundamental, né, no Sistema Internacional de Medidas. Porque eu sei que a água vale 1 grama por centímetro cúbico, e isso equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. Certo? Então, isso aqui é um bom padrão para a gente quando nós queremos mudar as unidades de uma substância, certo? Vou dar mais um exemplo aqui, que é uma substância que eu vou usar muito na aula de hoje, né? O mercúrio. Vou botar aqui em cima, tá, gente? Ó, o mercúrio. O mercúrio, ele tem uma densidade de 13,7 gramas por centímetro cúbico, certo? Se eu quisesse botar isso aqui dentro da unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas, o que eu preciso fazer? Olha só, olha o padrão aqui da água. 1 grama equivale a 1000. Então, se eu tenho 13,7, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui como sendo 13.700
quilogramas por metro cúbico. Então, isso aqui é uma maneira fácil da gente fazer essa transformação de unidade. Uma outra maneira que eu tenho de escrever isso aqui, né? Às vezes eu costumo comentar com meus alunos que isso aqui não é uma maneira científica de escrever. A maneira científica de escrever esse número seria assim, ó, 13,7 vezes 10 na 3. Porque aqui, ó, a vírgula está aqui, né? Eu andar 3 casas para cá e escrever 13,7 vezes 10 na 3 é a mesma coisa que escrever 13.700 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, esse número é igual a este número aqui. A única coisa que eu fiz foi andar com essa vírgula para cá, né? E como eu andei 3 casas para a esquerda, né? Então, nós temos lá vezes 10 na 3. Para quem tem dificuldades com base 10, pessoal, é importante que vocês procurem material aí na internet, né? Existem, inclusive, aulas de professores aqui do Instituto, professores de matemática, ou até aulas minhas, aí, se vocês procurarem direitinho aí, que tem como se faz essas transformações de unidades aí, tá? Eu explico como é que se faz essas bases de 10 aí. Beleza, gente? Então, aqui, só para vocês terem um parâmetro de como a gente faz esse tipo de mudança, né? E sobre densidade é isso aí, pessoal. Não tem mais o que eu falar sobre isso. E aí, na última aula, nós também falamos sobre o conceito de pressão, né? Falamos sobre pressão. E pressão, pessoal, nada mais é que uma força aplicada por unidade de área, né? Força sobre área. Isso aqui é a definição de pressão, né? Então, um objeto aqui, ó, um copo d'água, né? Sobre uma superfície, ele está exercendo a ação de uma força. Que força é essa? Você estuda lá com o professor Michel, a força peso, né? E essa força, ela está aplicada sobre uma área. Então, este copo d'água aqui, ele está exercendo uma pressão sobre essa superfície, né? Então, inclusive, dentro das nossas atividades que nós fizemos na semana passada, né? Tinha um exercício que vocês calculavam essas questões aí sobre pressão, força e área que estava sendo aplicada aí de um objeto no chão, né? Então, isso é bem comum. A unidade de pressão que nós vimos, existem várias, né? Existem várias unidades de pressão. Dentro do Sistema Internacional de Medidas, é o Pascal, né? Que nada mais é que Newton por metro quadrado. Olha só, olhem aqui para a equação física aqui, ó. Força a gente mede em newtons, né? A área a gente mede em metro quadrado. Então, isso aqui é Newton por metro quadrado. Isso aqui se convencionou, né? Se fez uma homenagem a um grande físico que se chamava Pascal, né? Então, a unidade de pressão padrão é o Pascal, tá? Mas, como eu comentei na última aula, existem outros tipos de unidades que vão aparecer para nós, como, por exemplo, aqui, ó, o ATM, uma atmosfera, né? Que geralmente é comum de aparecer também em alguns exercícios, e um ATM equivale, né? Então, é o mesmo valor que 1 vezes 10 na 5 pascais, certo? Então, se eu quiser fazer uma transformação de unidade, eu posso recorrer a essa relação aqui, que um ATM equivale a 1 vezes 10 na 5 pascais. E nós temos também aquela outra unidade que é muito comum que a gente tenha lá quando a gente vai encher o pneu do carro, de uma bicicleta, né? Que é o PSI, que geralmente é como são medidas essas bombas de pressão aí que nós temos de ar comprimido, que nós temos nos postos de gasolina, né? E um PSI equivale a 6,9 vezes 10 na 3 pascais, certo? Então, essa é a unidade padrão que nós temos aqui do PSI. Hoje nós vamos observar que vai aparecer uma outra unidade de pressão, tá? Mas eu vou deixar aqui em aberto, para que quando a gente comece a falar sobre o Teorema de Stevin, né? Ela vai aparecer para nós e eu vou explicar para vocês com mais carinho, com mais calma, tá? Beleza. É uma unidade que, inclusive, apareceu quando foi medida pela primeira vez a pressão atmosférica, tá? Por Torricelli. Esse nomezinho que possivelmente já apareceu para vocês com o professor Michel. Então, olha só, gente. Em termos de revisão, né, da nossa última aula, foi isso, né? Nós falamos sobre pressão, fizemos algumas atividades sobre isso, falamos sobre densidade, né? E hoje nós vamos aprender, basicamente, sobre hidrostática nós não falamos muito, né? Nós não falamos sobre fluidos aqui, né? Lembrando que um fluido ele pode ser líquido, ele pode ser gasoso, tá? Mas hoje, basicamente, nós vamos falar mais sobre os líquidos, tá? Os nossos exemplos serão mais sobre sistemas que estão no estado líquido. Então, vamos pensar da seguinte forma, tá? Então, o Teorema de Stevin, ele é muito simples, vocês possivelmente vão entender ele facilmente, mas eu vou recorrer aqui de alguns conceitos que nós vimos lá nas leis de Newton, lá, que vocês aprenderam possivelmente com o professor Michel, tá? Então, olha só.
Pensem então esse cubinho, né? Deixa eu pegar aqui um pointer para melhor visualização de vocês aí, ó. Eu tenho um cubo que está imerso dentro dessa água aqui, né? Um líquido que tem uma massa específica, como vocês estão observando ali, né? E este cubo aqui, ele está em repouso, tá? Ele foi colocado ali, ele ficou naquela posição, né? Então ele ficou submerso e ele está, né, em repouso. Para ele estar em repouso, a gente aprende lá que na primeira lei de Newton, né? Para um objeto ficar em repouso, existem duas formas. Ou não tem nenhuma força agindo sobre ele, ou a soma de todas as forças envolvidas é igual a zero, né? Então, se eu somar todas as forças que estão atuando sobre esse meu cubo aqui, possivelmente seja igual a zero, porque ele está em repouso, certo? Então, se a gente fosse analisar apenas as forças verticais, né, que são as forças que podem fazer o cubo subir e descer. Então, nós temos aqui, ó, uma força F2 que possivelmente tem origem no líquido. Por quê? Porque o líquido exerce pressão. E se tem pressão, tem força, né? Lembro que a pressão é força por unidade de área. Então, como é que é exercida a pressão num líquido? A pressão ela é exercida em todas as regiões desse líquido, em todas as partes, em todas as direções, né? Mas a gente lembra que para esse cubinho subir e descer, né, as únicas pressões que vão poder fazer esse movimento são as pressões aqui que estão atuando na vertical. Então é por isso que eu estou analisando só essas três forças aqui, ó. Nós temos uma força peso, que é a força do próprio cubo, né? Nós temos uma força F1, que é oriunda do líquido lá de cima, do líquido que está na parte de cima, que está exercendo uma força para baixo, né? Exercendo uma pressão para baixo. E nós temos aqui uma força F2, que é também do líquido, que exerce uma força aqui vertical e para cima, tá? Se a gente fosse escrever isso aqui, ó, de acordo com as leis de Newton, como é que ficaria, né? A gente sabe que lá pela primeira lei, se a gente tem repouso, se o meu objeto está em repouso, a soma de todas as forças... Esse aqui, peraí, ficou um símbolo muito ferrado aqui, gente. Eu vou melhorar esse símbolo aqui para vocês. Pronto. Isso aqui, ó, eu vou escrever o símbolo do somatório, tá? Possivelmente na matemática deve ter aparecido algum desse símbolo aqui. O que significa o somatório? Quando eu estou somando todos os entes envolvidos nesse problema aqui. No caso aqui, quais são os meus entes? São as forças, né? Então, se eu somar todas as forças, tem que ser igual a zero, né? Então, beleza. Só que a força é um ente matemático que tem característica vetorial. Então, ou seja, a direção e o sentido dele são importantes para nós. Então, olha só. Se eu somar todas as forças, levando em conta as questões vetoriais aqui, né? O que acontece? Nós temos uma relação aqui, ó, que a força F2, né? Eu vou escrever na ordem, tá? A força F1 aqui, ela tá atuando para baixo, beleza? Então, ela é vertical e para baixo. E dentro da matemática vetorial, a gente pode considerar que as coisas que estão apontando para baixo são coisas negativas, beleza? Então, dentro da matemática vetorial, geralmente eu costumo ter uma aula minha lá também, né? Se vocês quiserem pegar um pouco de matemática vetorial, tem também um material de apoio sobre isso. Então, olha só, uma força que aponta para cima, ela é positiva. Um ente vetorial que aponta para baixo, ele é negativo. Se vocês usarem isso, vocês nunca vão ter erro, tá? Se é uma grandeza vetorial que está apontando para a direita, a gente pode considerar ela também positiva. Se essa grandeza vetorial aponta para a esquerda, a gente pode considerar ela negativa, tá? Então, isso é muito importante na hora que eu estou resolvendo as leis de Newton aqui, tá? Porque eu estou somando vetores. Então, o sentido e a direção deles é importante para mim. Então, essa força F1 está atuando verticalmente para baixo, né? Então, ela tem um sinal negativo aqui. A força peso também, né? Ela tem um sinal negativo aqui também. Beleza? Porque ela está atuando vertical e para baixo. E a força F2, como vocês estão observando na figurinha ali, ela é vertical e para cima, então ela é positiva. Se eu somar todas essas forças, eu posso igualar isso aqui a zero. Tranquilo, né? Então, eu estou apenas aqui chegando a algumas conclusões que nós chegamos, por exemplo, quando nós temos um objeto em repouso através das leis de Newton, tá? Eu vou escrever isso aqui de uma forma um pouquinho melhor, tá, gente? Vou escrever assim da seguinte forma. Eu vou dar uma mexida nas grandezas aqui, para deixar elas mais bonitas, mais visuais para nós. Olha só, eu vou pegar a força peso e vou passar lá para o outro lado da igualdade, e eu vou inverter a F2 e a F1, beleza? Só isso que eu vou fazer. Posso fazer isso? Claro que eu posso, né? Ó, eu inverti a posição da força F1, coloquei ela aqui do ladinho direito aqui da força F2, e a força peso eu passei para o outro lado da igualdade, ela ficou positiva, né? Ela era negativa de um lado, ela ficou positiva do outro. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para ficar com uma equação bonita, tá? Vocês vão ver depois, quando eu chegar no teorema de Steph.
Então, olha só, né? Nós sabemos que tem um cubo sobre um líquido e estão sendo exercidas pressões sobre ele. Como é que a gente visualiza essas pressões? Através das forças que estão atuando, né? Se as forças atuam, o objeto fica em equilíbrio. Beleza, né? Para aparecer essas relações aí de pressão, ó, lembrando, pessoal, que este P maiúsculo aqui é a força-peso, tá? É bem fácil da gente confundir. A pressão eu vou escrever como P minúsculo, tá? Então, esse aqui é pressão. Então, vocês não se confundam aí na hora das anotações de vocês, tá? Até pode colocar um símbolo a mais, sei lá, colocar um Rzinho aqui de pressão, tá? Enfim, como é que eu posso fazer aparecer a pressão aqui? Matematicamente, né, eu posso utilizar de um método aqui, né, que eu vou ter uma relação de força sobre área. Como é que eu faço isso? É só dividir todos os entes aqui desta equação pela área que eles estão atuando, pela mesma área, né? No caso, a área do cubo, a área de contato do cubo aqui. Quando eu faço força sobre área, o que eu tenho? Eu tenho pressão, né? Eu faço aparecer aqui a pressão para a gente. Então, olha só, vai ficar da seguinte forma. A pressão 2, que é a pressão que atua na parte de baixo desse meu cubo, menos a pressão 1, olha só, eu transformei F2 sobre A em P2, F1 sobre A em P1, e isso aqui vai ser igual a força-peso sobre área. Esse cara aqui eu não vou mexer ainda. Vou deixar força-peso sobre área ainda, tá? Por quê? A gente lembra que eu quero chegar numa equação, né? Essa é a minha ideia. Então, a gente tem que lembrar que a força-peso, lá quando eu aprendo lá com o professor Michel, lá em leis de Newton, é igual a massa vezes gravidade, né? Lembrando que a gravidade tem aquele valor padrão de 10 metros por segundo ao quadrado, mas também a gente sabe que o valor real, isso aqui é um valor arredondado, né? O valor real dela é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse é o valor real. Eu vou pegar essa força-peso e vou transformar ela em massa vezes gravidade, tá? Então, vamos lá. Escrever aqui pressão 2 menos pressão 1, que é igual a massa vezes gravidade sobre área. Beleza, tá? Massa vezes gravidade sobre área. É isso aí que eu fiz, tá, gente? Então, olha só, por enquanto é o que nós temos aqui em termos de equações. O que mais eu posso fazer aqui? Eu quero que apareça grandezas físicas, né, que tenham a ver na hidrostática, certo? E o que tem a ver com a hidrostática é pressão e densidade, certo? Então, eu posso fazer aparecer aqui, porque lembrem, quando eu estou trabalhando com líquido, é muito difícil a gente ficar com uma balança medindo o líquido, né? A gente geralmente analisa o volume que ele ocupa, certo? Ou a gente analisa o tipo de substância que tem ali. Então é importante eu ter aparecendo na minha equação a densidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa aqui, olha só, essa massa que está aqui, e eu peguei uma caneta muito horrível para mostrar isso. Vou pegar uma roxa, vamos ver se roxo fica melhor. Ó. Vou pegar essa massa e vou lembrar o conceito de densidade, certo? Qual é o conceito de densidade para nós? O conceito de densidade é massa sobre volume. Então, se eu quero escrever, fazer aparecer a densidade nessa minha equação, é só eu substituir a minha massa por essa relação. Olha só, o volume eu posso passar multiplicando. Então, isso aqui é densidade vezes volume. Então, se eu substituir massa por densidade vezes volume, eu faço aparecer a densidade na minha equação. Então, sigam meus bons aqui, ó, seguindo. Então, olha só, P2 menos P1, que ali eu já tenho relações entre duas pressões, entre dois pontos do meu líquido. Isso aqui vai ser igual a densidade vezes volume vezes gravidade sobre área. Olha só que bonito, né? Estamos quase chegando na teorema de Stevin, tá? O que falta? Gente, muitas vezes vai ser difícil a gente ficar medindo a área de contato ali que nós temos de um líquido, né? Ou o volume que esse líquido ocupa. Não é muito comum, né? O que é mais comum? É quando eu quero analisar a pressão que esse líquido tem, é analisar em qual profundidade eu estou, certo? Então, por isso que se eu tenho uma relação de volume sobre área, pensem, né? Volume a gente mede em metros cúbicos, certo? A área a gente mede em metros quadrados. Se eu tenho metro cúbico divididos por metro quadrado, o que sobra? Metro cúbico dividido por metro quadrado sobra metro, né? O 3 aqui, ele corta com com toda aquela função ali 2 e sobra apenas um m, né? Matemática básica aqui para vocês. Então, este m é metro.
E o que isso vai significar dentro da minha equação? Metro vai significar uma altura, uma profundidade pelo qual eu estou analisando esse meu líquido. E daí a gente chega na relação de Stevin para análise de pressão ou diferença de pressão dentro de duas profundidades no mesmo líquido. Olha só, vai ser igual a D vezes G. E essa relação aqui de V sobre A virou uma altura, ou seja, isso aqui é DGH. E aqui está a minha relação de Stevin. Ó, a diferença entre pressão entre dois pontos do mesmo líquido, eu posso calcular essa diferença de pressão. Por quê? Né? Conforme a gente vai descendo aqui, ó, no líquido, na coluna de líquido, mais líquido eu tenho em cima, né? Então, maior vai ser a pressão que vai estar no fundo, certo? A pressão lá em cima, ela é menor que a pressão no fundo. Então, se eu quero analisar a diferença de pressão entre dois pontos no mesmo líquido, é só relacionar DG vezes H. O que é H? H, gente, é a altura, a diferença de altura que nós temos entre as duas relações de pressão que nós estamos analisando. Essa aqui seria a minha altura, certo? A densidade pode ser a massa específica desse líquido, né? E G, bom, G é a gravidade, certo? Então, tu quer me dizer, professor, que se eu estiver na Lua ou se eu estiver em Júpiter ou em Vênus, a maneira como eu vou analisar a pressão dentro do líquido é diferente, porque vai ser um G diferente? Exatamente. Beleza? Então, o G, a aceleração da gravidade na Terra é de 9,8 em torno de 10, né? Então, isso é importante para a gente analisar a pressão que esse líquido exerce em qualquer objeto em determinadas profundidades. Beleza? Qualquer dúvida aí, abra o microfone e pergunta, tá? Se não tiver pergunta, eu seguirei. Então, vou seguir. Então, vamos pegar um exemplo bem simples aqui, gente. Olha só, tá? Vamos analisar um copo d'água. E vamos ver a pressão que tem nesse copo d'água lá no fundo dele, né? Líquido. Qual a pressão que esse líquido exerce lá no fundo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu quero analisar a pressão aqui bem no fundo desse líquido aqui, desse copo, tá? Qual é a pressão que tem lá? Bom, a gente sabe que nós precisamos de uma diferença de pressão, né? Dois valores de pressão para a gente calcular lá. Então, nós tínhamos que, pela equação que eu mostrei para vocês, que P2 menos P1 é igual a densidade desse líquido vezes a gravidade vezes a altura que nós estamos analisando. Perfeito. Só que eu quero analisar um ponto bem específico, lá, o ponto alto, né? O que eu vou escolher como sendo o ponto 1, né? Se eu quero um valor bem exato da pressão que existe lá no fundo. Bom, gente, uma maneira fácil da gente escolher este ponto 1 é como sendo aqui, ó, a parte da borda desse meu líquido aí. A borda, qual é a pressão que nós temos ali na borda do líquido? E na borda do líquido, pessoal, né, nesse limiar entre o ar e o líquido, né, qual é a pressão que nós temos ali? É a pressão atmosférica. Então é bem comum a gente pegar esse P1 aqui e dizer que ele é o valor da pressão atmosférica, a pressão em atm da atmosfera, certo? Então, se eu quero calcular a pressão lá no fundo do meu líquido aqui, ó, P2, esse aqui é o P2, tá? É a pressão que eu quero achar lá no fundo. Se eu quero calcular esse P2 aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar a densidade da água, o G da água, a altura que eu estou analisando, que é o fundo do meu pote lá, e vou somar, porque olha só, esse P1 eu vou passar lá para o outro lado da igualdade, ele vai virar uma soma, né? Com quem? Com a pressão atmosférica, com PATM. Certo? Então, quando eu quero pegar um copo, um objeto, uma piscina, uma caixa d'água e quero analisar a pressão no fundo dessa caixa, o que eu preciso? Eu preciso da densidade, do G, que é a aceleração da gravidade, da altura da coluna da água que nós estamos analisando e da pressão atmosférica, né? Que seria a pressão naquele ponto inicial lá pelo qual começa a minha coluna d'água, tá? Todo mundo lembra que a pressão atmosférica em valores padrão é 1/10⁵ pascais, né? Ou 1 atm, tá? Beleza. Mas como aqui, pessoal, ó, a altura tem que estar em metros. A altura tem que estar em metros. O G é aquele valor padrão. Vou botar aqui 9,8, tá? Mas a gente pode arredondar muitas vezes os exercícios para 10. E a densidade da água é 1000, porque a gente tem que estar na unidade padrão, né?
1.000 kg por metro cúbico. Então é fácil da gente analisar esse probleminha aqui, né? Então, por exemplo, vamos supor que a altura seja uma caixa d'água. Vamos supor que ela tenha 3 metros de altura, tá? A coluna d'água aqui tem 3 metros de altura. Qual o valor da pressão no fundo da caixa d'água? É só a gente escrever aqui, ó. P2, que é igual a 1.000, que é a densidade da água, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, né? Aqui eu botei 9,8, mas algumas vezes eu vou escrever 10, né? Então, enfim, tá? Eu vou escrever 10 aqui para facilitar os cálculos, ficar mais rápido. E a altura é 3 metros mais 1 vezes 10 na 5, aqui, que é a pressão atmosférica. Então, qual é a pressão no fundo do meu esquema aqui? Então, aqui, ó, 1.000 vezes 10, 10.000, vezes 3, 30.000. 30, 1, 2, 3. Mais 1 vezes 10 na 5. Ah, como é que eu vou fazer essa conta aqui, professor? Ó, vou transformar esse cara aqui em base 10, vai ficar mais fácil, ó. Então, aqui vai dar P2. Eu vou transformar ele em base 10 na 5, porque quando eu tenho bases 10 iguais, eu posso somar facilmente o exercício. Então, olha só, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para poder somar esse negócio. Ó. Andei para a esquerda, opa, 0,5 não, 0,3. Borracha e 0,3, opa, ixi, me emocionei aqui, gente. Então, ó, 0,3 vezes 10 na 5 mais 1 vezes 10 na 5. Então, qual é a pressão no fundo lá dessa caixa d'água? P2 vai ser, então, 1,3, né? Se eu somar 0,3 com 1, 1,3 vezes 10 na 5 pascais de pressão. Beleza? Então, é facinho da gente calcular a pressão no fundo de qualquer objeto que contenha líquido, né? O que eu preciso? Da altura da coluna d'água, da densidade do objeto que nós temos ali e do G, certo? E saber que a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 na 5. Lembrando que essa pressão atmosférica ela vale somente quando eu tenho um sistema aberto, né? A caixa d'água está aberta ali. Obviamente, se vocês, quero analisar a pressão lá no fundo da minha caixa d'água, mas tem uma tampa. Enfim, se não tem vácuo ali, se não está fechado e lacrado, selado com um vácuo, né? A pressão atmosférica está atuando ali, né? Tem 1 vezes 10 na 5 igualmente. Beleza? Tranquilo, gente? Seguindo, então. Olha só. Aí a gente vai pegar um experimento muito famoso, experimento de Torricelli, tá? Onde o Torricelli, o que ele fez? Ele fez uma medida, tá? Ele fez uma medida da densidade, ele fez uma medida da densidade desculpa, gente, da pressão atmosférica, tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia, né, do Torricelli é analisar qual seria o valor da pressão, né? Vou pegar aqui, ó. Pegar uma caneta, um laser, tá? Então, ele tem um tubo completo de mercúrio. Nós temos uma cuba também com mercúrio. E ele vai pegar esse tubo aqui e vai colocar com o bocal virado para baixo, né? Beleza? Bocal virado para baixo. Vai entrar o mercúrio aqui para dentro do bocal, né? Por que o mercúrio vai entrar para dentro do bocal? Porque existe uma relação de pressão aqui. Nós temos a pressão atmosférica atuando sobre o líquido, então nós colocamos aqui um tubo dentro e o líquido ele vai ocupar um certo volume aqui. Até que ponto ele vai ocupar? Até a pressão do líquido aqui, do mercúrio, no caso, for igual com a pressão externa, certo? Beleza? Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Como esse cara aqui, ó, vou pegar uma caneta, né? Calcular a pressão de um líquido a gente sabe fazer, certo? A gente sabe calcular a pressão de um líquido. Então, olha só, eu posso pegar, então, aqui e dizer que a pressão ela vai ser igual a dGH, certo? Qual é a questão que está envolvida aqui, pessoal? A questão que está envolvida aqui, tá? E que vai ser diferente um pouco para a nossa análise, é que a pressão que nós temos nesse ponto aqui, ela tem que ser igual à pressão... Opa, não estou conseguindo escrever. Pressão aqui. As pressões nesses dois pontos, elas têm que ser iguais, certo? Então, a pressão, se eu chamar aqui de pressão 1, a pressão 2 aqui tem que ser igual, porque elas estão no mesmo nível e o sistema está em equilíbrio. O mercúrio entrou para dentro, né, e ocupou aquela determinada altura ali. Então,
as pressões nesses dois pontos, tanto dentro ali do tubo como fora, elas têm que ter iguais. Esse é o grande lance, tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai dizer que a pressão 1 tem que ser igual à pressão 2. Beleza? Mas quem é a pressão 1? Pressão 1 é a pressão atmosfera, da atmosfera que nós estamos vivendo. A pressão 2 é no mercúrio. Beleza? E calcular a pressão dentro do mercúrio a gente sabe fazer, né? A gente sabe que é dGH. Beleza? Então, qual vai ser a relação aqui? P1 vai ser igual, então, à densidade do mercúrio, que no caso aqui é 13,6 vezes 10 na 3, certo? Porque, ó, é a densidade do produto que nós estamos trabalhando, que no caso não é água, é mercúrio, 13,6 vezes 10 na 3, vezes, vou botar aqui o valorzinho da gravidade como valor padrão para chegar nos cálculos mais padronizados, e a altura da coluna de mercúrio que nós temos, que é 76 centímetros, né? Mas a gente precisa passar para metros isso, e todo mundo sabe que 76 centímetros é 0,76 metros, né? Então, para quem ainda não sabe, isso aqui, 76 centímetros é 0,76 metros, beleza? Então, pessoal, olha só, se vocês pegarem a calculadora e me ajudarem aí, né? É importante que vocês tenham sempre a calculadora em mãos nas aulas de física, porque eu faço muitas contas aqui e vocês ficam experts em mexer nessa calculadora aqui. Então, isso aqui nós temos 13,6 vezes, ó, 13,6 EXP na 3, vezes 9,8 vezes 0,76. Se vocês fizerem essa conta aí na calculadora de vocês, o valor que vocês vão encontrar é esse aqui, ó. 101,292. 292,8 pascais. Olha só, aí dá para tomar um susto, né? Mas olha só, a gente não está calculando a pressão atmosférica. Esse experimento aqui, vocês podem reproduzir, inclusive, em casa, né? Mas, obviamente, vai ser difícil vocês terem um tubo com mercúrio. Ter 76 centímetros de mercúrio vai ser bem difícil, né? Mas esse experimento aqui, ele serve para a gente analisar qual o valor da pressão atmosférica. Porque a pressão aqui fora, ó, o P1 tem que ser igual a P2. Essa é a análise. Então, lembra que o valor da pressão atmosférica eu sempre disse para vocês que era em torno de 1 vezes 10 na 5 pascais? Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Olha o valor que nós achamos, tá? Se eu pegar essa vírgula e botar ela aqui do lado do 1, quantas casas eu andei? Olha lá. 1,0... Vou arredondar aqui, ó. 1,013. 1, 2, 3, 4, 5 casas, ó. Vezes 10 na 5 pascais. Então tá aí, ó. A altura, com esse experimento aí, se chegou no valor da pressão atmosférica, né, que a gente conhece hoje em dia, né? Isso aí foi feito em 1600 e alguma coisa. Então, se o Torricelli foi capaz de entender esse experimento aí, eu tenho certeza que vocês também, em 2021, né, que nós já estamos, também serão capazes de entender. Beleza? Então, é só para mostrar para vocês como é que eu poderia chegar no valor da pressão atmosférica, né? Fazendo essa relação entre da pressão igual entre dois pontos. Se eu fosse fazer esse experimento... aqui tem uma ideia que faltou essa figurinha, mas ok. É só para dizer o que eu já havia dito, ó. Que a pressão no ponto 1 e no ponto 2 tem que ser iguais. Doutor, fala. Rapidão. Diga. Eu fiz aqui na calculadora, como é que fez? Para mim não deu esse... Tá, tem muita gente que erra na calculadora na hora de escrever a base 10, tá? Então ali, ó, por exemplo, o 13.6 tem uma teclinha ali que se chama EXP, não sei se tá vendo aí direitinho, tá? É ela que deve clicar, ela faz a base 10, vai aparecer um E ali. E aí tu pode colocar um 3 do lado. Então, ó, fica desse formato aqui. E aí tu pode multiplicar pelo 9.8 e o 0,76. Aí tu vai achar esse valor aí possivelmente, tá? Se tu fizer vezes 10, escrever vezes 10, a calculadora ela vai multiplicar por 10, e não está correto, tá? Tem que dizer que é uma notação científica, que é um exponencial, é essa teclinha aqui, ó, se vocês procurarem bem na calculadora de vocês vão achar, EXP, tá? Beleza. Se eu fosse fazer esse experimento com água, como é que aconteceria, né? Ó, agora a gente já sabe que a pressão atmosférica é em torno de 1 vezes 10 na 5 pascais, né? Qual será a altura do tubo que eu deveria fazer para fazer essa análise, né? Se eu pegasse ali um negócio cheio de água e colocasse um tubo aqui, qual é a altura que ia aparecer? Como é que seria? É muito simples, né? Ó, novamente,
a pressão entre esses dois pontos tem que ser iguais. Esse ponto dentro do tubo e o ponto fora do tubo, né? Fora do tubo, a pressão é atmosférica. Então, P1 igual a P2. P2 é a pressão atmosférica, ou seja, é 1/10⁵. Já vou arredondar aqui. Então, qual será a pressão? Qual será? Na verdade, quer saber qual é a altura do tubo, né? Porque a água agora é bem menos densa. Então, vai entrar muito mais líquido dentro do tubo. Então, olha só, vai ficar... A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A gente sabe que podemos transformar para 1.000, né? Porque é 1.000 quilogramas por metro cúbico. A gravidade é 9,8 e eu quero descobrir o valor da altura desse tubo que eu tenho que usar se eu quiser reproduzir esse experimento em casa, para calcular a pressão atmosférica, né? Então aqui, se eu fizer 1.000 vezes 9,8, eu vou ter 9.800, né? Deixa eu confirmar aqui meus cálculos. Já sabe, 9 da noite, né? A cabeça já não funciona tão igual. Então, ó, 9.800. 9.800 vezes H, certo? Que é igual a 1 vezes 10⁵. Então, qual é a altura do tubo que eu devo usar? 1 vezes 10⁵ sobre 9.800. Então, qual é a altura do tubo que eu tenho para medir esse negócio? Ó? 1, novamente, ó, 1 EXP, aperta a teclinha EXP, coloca um 5 do lado. Eu estou escrevendo 1 vezes 10⁵. É assim que a calculadora entende. Divide por 9.800. O valor do tubo, olha só, é de 10,2 metros de altura. Então, se eu quiser medir a pressão atmosférica com água, eu vou ter um certo problema, né? Porque eu vou precisar de um tubo de 10 metros de altura para fazer essa medida aí, tá? Por isso que até no desenho ali já mostrou o gurizinho ali com um tubo bem grande para fazer essa análise. Beleza, gente? Lembrando que o tubo tem que ser vertical, né? Vertical. Se ele tiver voltas aí, já complica a historinha aí. Tranquilo, gente. Então, o Teorema de Stevin aí, algumas aplicações do Teorema de Stevin, a gente agora pode fazer alguns exercícios, né? Dá uma analisada aqui, deixa eu ver. Eu tenho esse exercício e depois eu tenho um outro exercício aqui também, tá? Então, olha só, gente. Deixa eu ver o que mais. Depois eu acho que eu tenho ainda a questão dos vasos comunicantes. E aí nós fechamos a nossa aula, tá? Pessoal, então, vou pegar esses exercícios aqui para a gente fazer, tá? Basicamente, ele quer saber aqui na primeira parte a diferença de pressão entre os pontos B e A, né? Então, ali nós temos os dois pontos, B e A, no caso, né? Obviamente que a gente está observando que o ponto B está mais profundo, ou seja, está sob uma pressão maior. Então, a relação aqui vai ser P2... não vou escrever P2, né, gente? Vou escrever PB, porque agora a gente botou o nome lá com a região mais profunda como sendo B. Então, PB menos PA é igual a DGH. Perfeito? Então, é isso que eu preciso para fazer a letra A, ó. Se eu quero saber a diferença de pressão entre os dois pontos que nós temos aqui desse líquido aqui, certo? Ó, aqui ele coloca como massa específica, beleza? Tudo bem, sem problema nenhum. Então eu posso escrever minha equação da seguinte forma. μGH. É a mesma equação, porque lembrem que a densidade, tanto a massa específica, elas têm o mesmo papel, né? Elas servem para relacionar a massa sobre o volume desse líquido. Como ele está falando de uma substância, né? Então, por isso que ele escreveu a massa específica no exercício. E ele diz que a massa específica é 1 grama por centímetro cúbico. A gente já sabe, olhando esse valor, que isso aqui é água, né? E a água vale 1.000 quilogramas por metro cúbico, fazendo aquela conversão que eu mostrei para vocês. O que mais que ele diz? Bom, ele dá aqui uns valores. O ponto A está a 2 metros de altura, né? Como vocês estão vendo aqui. E o ponto B está a 1 metro de altura. Mas a gente sabe que este H aqui, quando eu quero relacionar a pressão entre dois pontos, né? É a diferença de altura entre os dois pontos. Ou seja, nós temos ali, entre os dois pontos, 1 metro. Né? Aqui, ó, 2 metros e 1 metro. Nós temos aqui, entre esses dois pontos, 1 metro. Então, a diferença de pressão entre esses dois pontos vai ser 1.000. Eu tenho que botar na unidade padrão? Tem que botar na unidade padrão, senão tu pode cair aí, tomar uma rasteira do exercício, tá? Então, olha só, 1.000 vezes 10, que ele fala para usar o G igual a 10, né? E vezes a altura aqui, ó, vezes 1. Então, a diferença de pressão entre esses dois pontos, pessoal, ó, bem simples, 1.000 vezes 10, isso aqui, ó, é 10.000. 1, 2, 3 pascais. Ou, escrevendo de uma forma mais bonita, isso aqui é 1 vezes 10 na 4 pascais, né?
Beleza? Então a diferença de pressão ali é um pouco menor que uma ordem de grandeza menor que da atmosférica, né? Que a atmosférica é 1/10⁵, nós calculamos ali 1/10⁴. Bom, aí ele pergunta na letra B a intensidade da força resultante devido à água na parede do fundo do tanque, né? Ele quer saber qual é a força que essa água atua na parede do tanque lá no fundo, né? Sabendo que ali tem uma área de 2 metros quadrados. Ó, essa água está atuando aqui dentro dessa região que tem 2 metros quadrados de área. O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a pressão no fundo do tanque. Beleza? Tranquilo, né? E para a gente calcular a pressão no fundo do tanque, lembrem que eu preciso da densidade, da gravidade, da altura da coluna de água, mais a pressão atmosférica, porque está aberto este meu tanque, né? Se ele está aberto, a pressão atmosférica tem que estar ali, certo? Ela está atuando, ela faz força também. Então, olha só, a pressão no fundo vai ser os 1000 vezes G, que vale 10. Qual é a altura agora da coluna d'água? A altura da coluna d'água é 3 metros, mais a pressão atmosférica, que vale 1/10⁵. Então, qual é a pressão no fundo? A pressão no fundo, ó, é 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 3, 30.000. A gente já fez essa conta, né? 30.000 é 3 vezes 10⁴. Já vou colocar em base 10, já estou pulando algumas etapas aqui. Mas se vocês quiserem, façam passo a passo aí. Tenha cálculo, né? Depois transforma para base 10, para quem tem mais dificuldade. Mais um. Oi? Por que o senhor não usou essa pressão para calcular a pressão B e a pressão A? Como? Por que eu não usei? Essa pressão atmosférica. Porque aqui, ó, lembrem, eu estou calculando na letra B, eu estou calculando num ponto bem específico. Calculando aqui no fundo do pote, né? No fundo da minha bacia. Na letra A, eu estou calculando a diferença entre 2 pontos, certo? A diferença de pressão entre 2 pontos. Aqui está atuando a pressão atmosférica, mas aqui também está atuando a pressão atmosférica. Mas eu só quero saber a diferença entre A e B. Então a pressão atmosférica ali, que está atuando nos dois, vai ser relevante para mim. Agora, quando eu quero analisar a pressão lá no fundo, é um ponto só, um ponto específico, aí eu tenho que considerar a pressão atmosférica. Beleza? Tá? Então, olha só, gente. Lembre-se, então, se é uma diferença entre 2 pontos, não há necessidade de colocar a pressão atmosférica atuando, porque ela atua nos 2 pontos igualmente. Agora, se é um ponto específico, né, lá no fundo, eu preciso incluir a pressão atmosférica. Então, a pressão lá no fundo vai ser, ó, se eu passar isso aqui para a base 10⁵, ó, fica 0,3⁵, mais 1 vezes 10⁵, né? Eu tenho que andar com a vírgula mais uma vez para a esquerda para somar mais uma unidade lá na base 10, né? Então, a pressão no fundo vai ser quanto? 0,3 mais 1, a base 10 é igual, eu posso somar ele. Então, isso aqui fica 1,3 vezes 10⁵ pascais. Então, a pressão lá no fundo é 1,3 vezes 10⁵ pascais. O que ele quer saber? A força que está atuando. Então, a força, meus queridos, vai ser o quê? Lembrar o conceito de pressão, né? Pressão é força sobre área. Se eu quero saber o valor da força, eu passo essa área lá para o outro lado da igualdade e ela está dividindo, ela passa multiplicando. Então, isso aqui é pressão vezes área, né? Então, a força vai ser esse 1,3 vezes 10⁵ vezes a área, 2 metros aqui. Então, qual é a força que atua lá? Ó? Pega a calculadora e faz, né? Nem precisa, né? 2,6. A multiplicação eu posso fazer padrãozinho aqui, ó. 2 vezes 1,3, isso aqui é 2,6 vezes 10⁵ newtons. É bastante força, hein? 2,6 vezes 10⁵ newtons, tá? Beleza, gente. Sabemos a força que está atuando lá no chão, certo? Óbvio que em qualquer parte aqui da superfície, né, a gente sempre tem a força atuante da pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica, ela atua aqui 1/10⁵, né, de pressão, já atua em todos os lados. Aqui vai ter um incremento, né, no fundo desse pote que tem água aí, né, que tem 3 metros, nem um pote, né? Isso aqui deve ser uma caixa d'água, né? Que tem 3 metros de coluna d'água, a pressão vai ser um pouco maior, 1,13, então a força vai ser maior também. Beleza, gente?
Mais um exercício aqui, tá? Mais um exercício para a gente analisar. Então, ó, aqui nós temos um exercício bem parecido com um experimento de Stevin, tá? Ele quer saber, ó, um longo tubo de vidro fechado, de Stevin não, gente, de Torricelli, o experimento que a gente fez ali com mercúrio e depois com água. A mesma ideia vai ser para resolver esse exercício. Ó, um longo tubo de vidro fechado em sua extremidade superior é cuidadosamente mergulhado nas águas de um lago, que tem a massa específica que a gente já conhece aqui, ó, de 1,10⁻13. Isso aqui é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Com o seu eixo longitudinal coincidente com essa direção vertical. Como eu falei para vocês, o tubo está retinho verticalmente, tá? Conforme a figura. No local, a pressão atmosférica vale 1 atm e adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, para resolver este meu probleminha aqui que nós temos, tá? Vai ser a mesma ideia. Qual é a mesma ideia? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Opa, peguei uma caneta amarela, que é uma vermelha. A pressão aqui neste ponto é igual à pressão aqui neste ponto, certo? Os dois casos aqui têm o mesmo valor de pressão, tá? Porque ele está igualmente aqui, ó, esse negocinho aqui, ó, onde não está entrando água, deve ter a mesma pressão que este outro lado aqui, né? Porque aqui, ó, entrou um pouco de água aqui dentro do tubo, mas não foi suficiente para ultrapassar essa barreira aqui. Ou seja, porque se igualou as forças, se igualou a pressão, certo? Então, como a gente observou, a pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2, certo? Se eu quero saber qual é a pressão no ponto 1, e os dois pontos estão sob a ação da gravidade, né? Então, aqui, ó, a pressão no ponto 1 vai ser igual a dGH. Perfeito? Então, ali, ó, vai ser a densidade vezes G vezes a altura que nós temos ali pelo qual ele se igualou, né? Igual a gente fez no experimento lá do experimento do Torricelli, tá? Então, aqui, pressão 1 vai ser igual a 1.000, porque nós estamos analisando ali o líquido que é a água, e nós temos uma densidade de 1.000, certo? Ó, nós vamos analisar este ponto aqui, qual é a pressão devido a essa coluna de líquido que tem aqui, né? Então, nós temos 1.000 vezes G. O G ele fala para usar 10, tá ali no exercício, vezes 10, vezes a altura. Qual é a altura H que nós temos? Tá aqui, gente, ó, para quem não achou no exercício. Tá aqui a altura, ó, 5 metros, beleza? 5 metros de profundidade, então, vezes 5. Então, qual é a pressão que nós temos ali? Que está igualando, né? Vai ser 1.000 vezes 10, 10.000 vezes 5, 50,123. Isso aqui é uma pressão de 5 vezes 10 na 4 pascais. Perfeito? Tranquilo. Então, a pressão que está igualada ali dentro devido àquele líquido, né? É de 5 vezes 10 na 4. Se eu fosse analisar a pressão total naquele ponto específico, a pressão total, aí eu tenho que considerar mais a atmosfera que está em cima, né? Aí eu somaria com mais 1 vezes 10 na 5. Beleza, gente? Mas ele quer saber só aquela pressão pontual ali dentro do líquido, no ponto, né? Então, que está igualando ali com aquele tubinho de ar. Beleza, gente. Então, alguns exercícios para vocês terem como base, né? Tem mais um aqui, ó. Agora que eu vi. Tem mais um exercício, tá? Botei vários, me empolguei. Coloquei vários exercícios nessa vez. Tá? Vou ver se eu corro aqui um pouquinho, tá, gente? Porque o princípio é o mesmo, tá? O princípio é o mesmo. Eu vou dar uma corrigida, porque depois tem que falar um pouquinho sobre vasos comunicantes, mas é rapidinho também, tá? Acredito eu, aqui, ó, tem mais um slide, depois tem outro e acaba a aula, tá? Até para não passar 1 hora que nós estamos combinados aqui. Gente, então olha só, nós temos aqui um sisteminha que serve, inclusive, é muito usual para medir a pressão dentro de um sistema, certo? E aí, no caso aqui, ó, o que nós temos? A pressão neste ponto aqui e neste ponto aqui, elas devem ser iguais, certo? Elas devem ser iguais. P1 aqui e P2 devem ser iguais, beleza? Certo?
Só que esse carinha aqui, ó, tá aberto, então tem ainda a pressão atmosférica atuando aqui nele, né? Empurrando, ó, a pressão atmosférica está empurrando esse líquido aqui para dentro, ó, que está sendo combatido com a pressão do gás. Para esse cara ficar em repouso, todas as pressões tem que, a soma das pressões do lado direito tem que ser igual às pressões do lado esquerdo. No lado esquerdo nós temos o gás, do lado direito nós temos aquele negócio com mercúrio e a atmosfera, né? Então, ó, passam aqui. A pressão do gás é igual à pressão que nós temos de mercúrio mais a pressão atmosférica. Certo? Pressão que nós temos desse lado aqui, ó, do gás, mercúrio, e aí aqui, como está aberto, tem a atmosfera empurrando aqui também. Beleza? Então, ó, a medição de pressão atmosférica, tá, aqui está dizendo o exercício, sabendo que a pressão exercida pelo gás lida no medidor é de 136 centímetros de mercúrio, Hg é mercúrio, né, na tabela periódica. Então, olha só, apareceu uma nova unidade de pressão para nós aqui, que diz que ali no gás tem 176 centímetros de mercúrio, tá? Pessoal, isso aqui é uma unidade de pressão, centímetros de mercúrio. Da onde que ela vem? Ela vem lá do princípio de Torricelli, do experimento de Torricelli. E no experimento de Torricelli, se vocês lembrarem, eu não tenho anotado aqui, eu vou voltar um pouquinho, ó, a altura era 76. Ou seja, para eu ter uma atmosfera, 1 atm, que é igual a 1 vezes 10 na 5 pascais, eu preciso de 76 centímetros de mercúrio. Tá? Então essa é uma unidade muito engraçada, porque ela mede centímetros de mercúrio, mas é uma unidade de pressão que também é usual. Tá? Então, olha só, eu tenho 76 centímetros de mercúrio e isso equivale a 1 vezes 10 na 5 pascais. Então aqui eu já tenho uma ideia de como transformar essa unidade de 136 centímetros de mercúrio para pascais, que é a unidade padrão. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, simplesinho, ó. 76 centímetros de mercúrio equivale a 1 10 na 5, né? 136 vai equivaler a quanto? A x. Faz uma regrinha de 3 para fazer a mudança de unidade, ó. Então isso aqui fica 76 vezes x, multiplica em cruz aqui, ó. E isso aqui fica 136 vezes 10 na 5. Então o x vai valer quanto? 136 vezes 10 na 5 sobre 76. Faz aí na calculadora comigo. Quanto que dá isso aí? 136 expoente na 5 divididos por 76. Então isso aqui é 1,78. 1,70. Vou arredondar aqui, ó, 1,79, tá? Vezes 10 na 5 pascais. Então, ó, o que eu sei? Eu sei que lá naquele gás que nós temos ali, ó, que tem um valor de... Tem um medidor aqui, ó. Tem um medidorzinho. Esse medidorzinho está dizendo que tem 136 centímetros de mercúrio ali, a pressão, né? A gente converteu e achou que o valor equivale a 1,79 vezes 10 na 5 pascais de pressão. Beleza? Para esse negócio ficar em equilíbrio, o que precisa? Que a pressão que nós temos desse lado aqui com gás tem que ser igual à pressão do líquido de mercúrio mais a atmosfera. Beleza? Então, vamos igualar esses brinquedos aqui. O que ele quer saber? Determine o valor da pressão atmosférica no local. Ah, ele quer saber qual é o valor disso aqui, ó. Possivelmente esteja em outra atmosfera aí, vamos ver, né? Então, olha, ó, pressão, ele quer saber qual é a pressão atmosférica no local. Possivelmente seja um local com uma pressão atmosférica diferente que ele está. Então, ó, nós temos que a pressão do gás, nós já sabemos, 1,79 vezes 10 na 5. A gente sabe que para calcular a pressão do líquido de mercúrio, o que a gente faz? A gente faz dGH, densidade do mercúrio é uma massa específica do mercúrio, vezes H, mais a pressão atmosférica, que é o que a gente quer descobrir. Perfeito? Olha lá, tá aqui é brinquedo, né? Ó, 1,79 vezes 10 na 5, que é igual, ó, pessoal, a coluna, a pressão aqui, deixa eu pegar aqui o apontador laser novamente, a pressão que nós temos aqui é igual à pressão que nós temos aqui. Então, a coluna que eu vou considerar no cálculo é essa coluna aqui, ó. Essa coluna de líquido que nós temos ali. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse 131 e diminuir de 55. Né?
131 menos 55, porque aí eu tenho a altura de líquido que está exercendo aquela pressão naquele ponto. Isso aqui dá 76. Olha só que incrível. Então, ó, densidade é mercúrio, né? Mercúrio é 13,6. 13,6 ou 13,7? Agora deu um bang aqui em mim. 13,6. Tá ali. 13,6 vezes 10 vezes a altura, que é 76. Incrivelmente, 76 centímetros, que é 0,76. Mais a pressão atmosférica do local. Belezinha. Faz essas continhas aí. 1,79 vezes 10 na 5, que é igual, ó, 13,6. Ó, aqui a gente tem que passar para quilograma por metro cúbico, né? Então, ó, aqui eu só botei 13,6, mas é 13,6, é 13.600, não se esqueçam. Então é 13,6 vezes 10 na 3, tá? Eu não vou apagar aqui, para não refazer, a gente está com um período meio estourado aí. 13,6 pente na 3 vezes 10 vezes 0,76. Isso aqui dá, ó, 1,03 3 vezes 10 na 5, mais pressão atmosférica. Qual é o valor da pressão atmosférica? Eu pego este valor e passo para o outro lado da igualdade. Quando ele passa, como ele está somando desse lado, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então a gente fica com 1,79 vezes 10 na 5, menos 1,033 vezes 10 na 5, que é igual à pressão atmosférica, que é o que ele quer saber, qual é a pressão atmosférica nesse local que a gente está analisando. Então, qual é a pressão atmosférica? É só fazer essa subtração. Como as bases 10 são iguais, é só subtrair 1,79 de 1,033. Isso aqui dá 0,757 vezes 10 na 5 pascais. Tá aí. A pressão atmosférica no local é uma pressão menor. Possivelmente seja um ar rarefeito que está feito aqui, está sendo executado esse meu experimento, tá? Uma pressão um pouquinho menor. Gente, eu juro que eu estou com o período estourado aqui, mas é rapidinho, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer análise. É fácil, tá? Essa partezinha aqui. Gente, vasos comunicantes é quando eu tenho dois vasos, geralmente em formato de U, beleza? Objetos em formato de U. E esses objetos, eles estão sob a mesma pressão atmosférica. Então, eles são tubos abertos, ó. Tubos abertos. O que isso significa? Significa que se eu fosse cortar esse cara aqui ao meio, opa, o corte era para ser reto. Se eu cortasse ele ao meio aqui, ô porqueira, tá? Vai ficar torto, tá? Eu tô com um problema agora nesse exato momento de fazer linhas retas. O lado esquerdo, tá? E aqui nós temos o lado direito. As pressões têm que ser iguais. Ou seja, a pressão no lado esquerdo tem que ser igual à pressão no lado direito. Sei que essa caneta é horrível, tá, gente? Então eu vou escrever em branco aqui. Então a pressão no lado esquerdo tem que ser igual à pressão no lado direito. E o que nós temos? Nós temos dois líquidos diferentes aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui, tá? Se eu tivesse o mesmo líquido, ó, olha só o que acontece. As linhas por onde esse líquido ocupa, né, o volume, ali, a altura que ele ocupa, tem que ser igual. Essa é a questão dos vasos comunicantes. Né? Como eles estão sob pressão atmosféricas iguais, eles ocupam alturas iguais. Porém, se nós temos líquidos diferentes, eles acabam ocupando alturas diferentes também. Mas o que é igual? As alturas ficam diferentes devido às densidades dos líquidos que são diferentes, certo? E a pressão no interior do tubo tem que ser a mesma. Por isso que eu digo que a pressão na esquerda tem que ser igual à pressão na direita do tubo. O que a gente tem aqui do lado esquerdo do tubo? Nós temos um líquido, né? E nós temos, como ele é aberto, a atmosfera, pressionando aqui também. Então nós temos, ó, a pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Beleza? Do outro lado, o que nós temos? Ah, do outro lado nós temos também a pressão deste outro líquido azul, vou botar P líquido 2 aqui, e nós temos também a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica atua nos dois lados, o que acontece, gente?
nós temos aqui, ó, como é que eu calculo a pressão no líquido da esquerda? Vai ser a densidade desse líquido 1 vezes G vezes a altura que ele ocupa do lado 1, certo? Mas aqui eu já vou fazer uma simplificação, tá? Cuidem. Como a pressão atmosférica que tem do lado esquerdo do tubo está aberto é igual à pressão atmosférica que está do lado direito, eu posso cancelar esses dois termos porque a matemática me permite fazer isso. Se eu passar esse termo lá para a esquerda, ele fica negativo, eu fico pressão atmosférica menos pressão atmosférica. Isso aí é zero, né? Eu posso igualar, eu estou somando 2 com menos 2. Isso é zero, né? Então, ó, por isso que eu já vou pegar aqui ó, a borracha, já vou apagar esse mais, porque eu já não vou escrever essa pressão atmosférica. Então, quando eu tenho um tubo em U, como vocês estão vendo aí, eu posso escrever da seguinte forma: da densidade do líquido 2 vezes G vezes a altura 2 que ele ocupa. Vocês estão vendo que o G está multiplicando esses dois termos e o G está multiplicando esses dois termos aqui também. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer mais uma simplificação. Como ele está multiplicando, né? Ele poderia passar para esse outro lado aqui dividindo, por exemplo, esse G aqui, né? Passa para o outro lado dividindo. E qual é a moral da história? Para eu analisar um sistema desse, de vasos comunicantes com tubo aberto, com dois líquidos diferentes, o que eu preciso? Eu preciso da densidade, das alturas que eles têm, para poder entender o meu problema. Isso aqui é muito utilizado, pessoal, quando eu quero descobrir a densidade de um líquido que eu não conheço. Certo? Eu vou lá e misturo, eu coloco ele num tubo em U com água, verifico as alturas, a densidade da água eu conheço, e aí eu descubro a densidade do outro líquido. Vou numa tabela, descubro que líquido é esse. Certo? Então, essa ideia aqui, ó, de analisar sistemas com densidades diferentes, né, é válido para a gente fazer testes assim de descobrir substâncias, tá? Para fazer um exemplo, vou pegar um exemplo com 3 substâncias aqui para vocês analisarem, ó, tá? Mas não se preocupem, tá? A ideia é a mesma, tá? Gente, vou tentar fazer rapidinho, eu juro para vocês. O que acontece? As pressões aqui são iguais, tanto na esquerda como na direita, certo? Eu vou escolher este ponto para analisar a pressão, tá? Aqueles pontos ali. Então, a gente, num lado, eu tenho puramente, a partir ó, desse ponto aqui, desse ponto 1, eu tenho a água, e aqui nesse ponto 2 eu tenho o mercúrio mais o óleo. Mercúrio mais o óleo, tá? Então, o que acontece, gente? O que acontece? Ele quer perguntando qual é essa diferença de altura ali, ó, entre os dois líquidos, a água e esse óleo aqui, tá? Como é que a gente vai fazer? Da mesma ideia. As pressões do lado esquerdo tem que ser igual à pressão do lado direito. Mas no lado esquerdo, o que a gente tem? A gente tem o D da água, o G da água e a altura da água. Mais a pressão atmosférica, né? Está sempre presente. Que é igual. O que é que tem do outro lado? Do outro lado eu tenho a densidade do mercúrio, o G e a altura que o mercúrio ocupa. Mais a densidade do óleo, o G, o H do óleo. Mais quem? A pressão atmosférica. Então, o que mudou aqui do exercício que eu fiz anteriormente, né? Do exemplo que eu fiz? É que tem mais uma substância. Né? Tem o mercúrio que está ocupando ali, naquele ponto que eu pego para análise, né? Ele também está ocupando. Da mesma forma que nós tivemos a pressão atmosférica vai embora, certo? Eu fico aqui com a densidade GH, a densidade do mercúrio, GHM, mais a densidade do óleo, G e H0. Da mesma forma, o G aparece em todos os termos. Se o G aparece em todos os termos, os professores de matemática eles vão ficar felizes comigo, porque eu posso cortar esse G aqui e eu não vou ter menores problemas com ele, tá? Então, olha só, agora sim, eu vou substituir os valores, tá, gente? O que acontece? Eu tenho aqui, ó, tá em centímetros. Agora eu vou pedir para vocês aqui, ó, prestar atenção. Se eu estou em dúvida, eu uso o Sistema Internacional de Medidas. Mas nesse exercício aqui, eu consigo observar que as densidades estão em gramas por centímetro cúbico e as alturas estão em centímetros. Então não há mal nenhum de eu fazer os cálculos aqui, analisar o sistema, de forma que eu tenha as alturas, certo? Que eu tenha o sistema, faça análise em centímetros e gramas por centímetros cúbicos, tá? Então, como é que eu vou fazer esse probleminha aqui, gente? Tá? Vai ficar, então, a densidade
nós temos aqui o mercúrio. Ah, ele quer saber essa diferença X aqui. Então, olha só como é que a gente vai montar. Vou montar aqui. Então, nós temos a densidade da água. Vou deixar tudo em grama por centímetro cúbico e centímetros, tá? Então, nós temos a densidade da água, que é 1 grama, vezes a altura da água, 32 centímetros. Beleza? Densidade vezes a altura. Que é igual a densidade do mercúrio. Qual é a densidade do mercúrio? 13,6. Densidade do mercúrio vezes a altura que o mercúrio ocupa. Olha só, a altura que o mercúrio ocupa, certo? Ela vai ser aqui, ó. Vai ser qual é a altura que o mercúrio ocupa? O mercúrio ocupa aqui uma determinada altura que eu não conheço, certo? Então ela vai ser quem eu quero descobrir. Eu não tenho como saber, né, a altura do mercúrio ali, analisando assim a questão. Então ela é a minha grandeza que eu vou ter que descobrir. Então deixa eu botar ela aqui com mais cuidadinho. 13 Hm. Mais a densidade do óleo, quanto que vale a densidade do óleo? 0,8 gramas por centímetro cúbico, vezes a altura que o óleo ocupa, 6 centímetros. Beleza? Então, desta forma, eu posso descobrir, então, que aqui nós temos 32, 1 vezes 32 é 32, 13,6 vezes a altura do mercúrio, 0,8 vezes 6. 0,8 vezes 6 possivelmente seja 2,4. Opa, 4,8, errei de longe. 4,8, fiz pela metade. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 4,8 lá para o outro lado, então nós temos 32 menos 4,8, que é igual a 13,6 vezes a altura do mercúrio. 32 menos 4,8, 32 menos 4,8, 27,2. Que é igual a 13,6 vezes a altura do mercúrio. Então, qual é a altura que o mercúrio ocupa? 27,2, passo 13,6 dividindo, então nós temos 27,2 divididos por 13,6. Isso aqui dá 27,2, dá 2. Exatamente 2 metros. Caramba. Será que não... Deixa eu ver uma coisa aqui, se não tem algum erro. Deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro, porque esse resultado aqui está muito louco. Isso aqui. Não está em centímetros, desculpa, gente. Fala. Era isso que tu ia me dizer? Que está em centímetros? Não estou ouvindo. É isso. Tá, beleza, show. Então, 2 metros, eu fiquei olhando, 2 metros é impossível. Mas 2 centímetros é muito possível. Então, olha só, qual é a altura que nós temos aqui? Nós temos, então, a altura de mercúrio equivale a 2 centímetros, certo? Foi essa a resposta do meu exercício. 6 mais 2 centímetros são 8 centímetros. Qual é a diferença de X aqui? Esse meu exercício ficou muito desproporcional pelo desenho, né? Mas é isso aí mesmo, tá, gente? Então, ó, 32 menos 8, qual é a altura X que nós temos ali? 32, fazer aqui, ó. 32 menos 8 centímetros, que é o valor que ele pede ali, que é aquele X, aquela diferença, é 24 centímetros. Então, ó, ele pergunta qual é o desnível X, o desnível seria de 24 centímetros, se isso fosse um exercício real, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ele ficou desproporcional na figura. Mas é essa a resposta mesmo, tá, gente? Tô conferindo aqui, sem problema nenhum. Perfeito, gente? Tranquilo? Dúvida, professor. Fala. Ali que cortou o G, não teria faltando um G para cortar junto também ou independente? Não, olha só, o G aparece em todos os termos, ó. Ele aparece, vou pegar uma carta vermelha aqui, ó. Ele aparece nesse termo e nesse termo. Eu já tinha cortado a atmosfera, ó. Ele aparece nos 3 termos da equação, então eu posso cortar ele. Porque ele é igual, né? Ele é igual em todos. Ah, beleza. Aqui é como se eu pudesse colocar em evidência, ficaria mais visual. Se tu quiser ficar mais visual para ti, tu coloca o G em evidência. Aí tu vai observar que facilmente dá pra gente cortar ele. Beleza? Beleza. Qualquer coisa, chama no WhatsApp ali depois, para se tu quiser tirar mais dúvidas sobre essa relação aí. Gente, algumas atividades para nós aqui, tá? Ficou com uma numeração errada, aqui é 4, tá? Aqui é 4. Então, ó, nós temos 4 exercícios aí bem parecidos com o que nós fizemos hoje, ó. O tubo em U, um tubo com ar, com líquido aqui,
com a pressão atmosférica, né, como vocês estão vendo aqui. Um mergulhador, né, dentro com um tubinho aqui para respirar, certo? Eu esqueci o nome desse negócio. E aqui nós temos um outro sistema que se resolve da mesma forma. Ela estabelece a pressão aqui nesse ponto, né? Analisa as colunas de líquido, certo? São exercícios bem próximos com o que nós fizemos na aula de hoje, então eu acredito que vocês podem se basear para fazer esses exercícios que vocês não terão dificuldade, tá? Mas se a dificuldade aparecer, vocês podem me chamar, prender o grito aí e tentar tirar as dúvidas de vocês. Tranquilo, gente? A aula da semana é isso, tá? Se vocês novamente